Já vamos começar a nossa live, pessoal, aqui no Instagram. Aguardem um pouquinho e vou iniciar aqui no YouTube. Chegando, uma boa noite para vocês. Vamos tirar esse banner. E hoje estamos aqui mais uma vez no Instagram, no YouTube, para nossa live de terça-feira. Agora teremos lives na terça-feira também. Também não, na terça-feira. Não sei se vou manter de quinta, estou pensando ainda no que fazer. Se vou simplesmente substituir por um vídeo, não sei ainda. Mas nesse momento, live na terça-feira. E a live de hoje é uma live assim que eu considero bem interessante. Mas antes de qualquer coisa, boa noite você que está aí me assistindo no YouTube, você que está assistindo no Instagram, ao vivo ou gravado. Seja muito bem-vindo. Porque a live de hoje é uma live bem importante, principalmente para você que já é casado, tem família, etc., e que quer continuar super bem com a sua família, porque é o que interessa, né? Família é tudo, né? Joãozinho, boa noite, Joãozinho. Seja muito bem-vindo a essa live. Uma boa noite. Diga aí, Joãozinho. De onde você é, de onde você está assistindo essa live aqui. E me fala também qual é o seu grau de aeromodelismo. Iniciante, aeromodelista já que voa direitinho, constrói, aeromodelista de verdade, piloto de aeromodelo ou qualquer outra coisa dentro do aeromodelismo. É um prazer estar com você aqui, tá, João? Vamos ver. São José dos Campos, maravilha. São José dos Campos, uma belíssima cidade. Início da Embraer lá, né? Hoje a Embraer está aqui pertinho de casa, tá? Está aqui em Gavião Peixoto também. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Boa noite, sou de Ourinhos, aeromodelismo Adalberto Silva. Muito bom, conheço Ourinhos. Já trabalhei que é próximo, relativamente próximo daí. Trabalhei em Bandeirantes, aí no Paraná. Passava por Ourinhos para ir para lá, né? Adriano, boa noite, Adriano. Um prazer tê-lo aqui também. São José, o Joãozinho falou que está há alguns anos já fazendo aeromodelo, pelo que eu entendi pela pergunta que eu fiz, né? Maravilha, cara, isso é muito bom. Agora, o assunto de hoje é bem interessante, né? É um assunto bem legal, né? Ele escreveu, ou melhor, tento ser. Imagina, que é isso. Olha, tem um ditado que diz o seguinte, melhor feito do que perfeito. Se você já faz alguma coisa no aeromodelismo, parabéns. Melhor feito do que perfeito. Tentar ser é melhor do que não fazer nada e ficar olhando, só assistindo vídeo, assistindo live e não fazer nada. Cara, mete a mão na massa. Você que está me assistindo aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, cara, aprende a fazer o modelo, vai soltar, nem que seja uma coisa super simples, não tem nenhum problema. Vocês aqui têm o meu exemplo, eu adoro o modelo pequeno, né? Olha aí, ó.
Ele falou que é ele que está construindo o Jarte. Você me desculpe, você já falou desse Jarte para mim, mas eu não estou me lembrando, cara, né? Finalizando a asa. Ah, sim, você colocou no grupo, você está no grupo, né? Era o Modelismo dos Iniciantes. Me lembrei agora. Maravilha, maravilha, cara. Não estou enganado, né, Joãozinho? Foi no grupo que eu vi você lá, né? Muito bom. Planador de encosta lá, ó. Eu adoro planador de encosta, cara. Não sei se você viu lá no grupo que eu coloquei um vídeo sensacional, cara, né? Se eu não me engano, eu pus no grupo lá. Eu pus no grupo um vídeo com uns caras com uns planadores de encosta, só que esse tipo de planador de encosta, ele já é mais assim, né, digamos, sofisticado, porque é um motoplanador, igual esse que eu tenho aqui atrás, é um motoplanador e o cara usa na encosta. Mas voar mesmo, cara, desliga o motor ou então planador, sem motor, né, em encosta, aí acabou, maravilha, tá? Olha lá, me manda. Tá bom, eu acho que eu coloquei lá no grupo, rapaz, só que eu não tô com o grupo aqui nesse momento para ver, mas é um vídeo muito legal, viu? Muito legal mesmo. Olha lá, ele falou que os planadores dele não têm motor. É isso aí. Eu tenho um com motor, todos os outros meus não têm motor também. Eu tinha uns três ou quatro, agora eu tenho um e dois sem motor, o outro quebrou, o que era o que eu voava muito em costa, realmente quebrou. Eu inventei de botar motor nele, a verdade é essa. E fiz uma besteira na minha vida, porque eu acabei quebrando o aeromodelo por causa disso. É mole uma coisa dessa? Era o Skitter. Planadorzinho, olha, tamanho 10, acho que 1,20 m, 1,5 m de asa, cabia em qualquer canto, voava pra caraca, meu, mas voava pra caraca. Aí inventei, pô, eu não estou indo mais em encosta, só vou botar o motor nele e vou voltar a voar aqui no campo de aeromodelismo que a gente ia antes, né? Cara, eu não sei, eu não lembro bem o que aconteceu, se na hora de jogar o motor falhou, eu não lembro o que houve, eu sei que ele veio pro chão e quebrou. Cara, eu fiquei doido. Era um modelo que eu tinha, assim, eu tenho até vídeos dele, cara, tenho vídeos dele voando, cara, era um verdadeiro show, um verdadeiro show. E, infelizmente, quebrou. Mas eu acho que eu tenho a planta dele aí, sabe como é, né? Aí dá aquela coçada, mas eu estou fazendo outros aeromodelos aqui, então não vou mexer nisso agora, tá? Tenho que terminar esse stiquinho aqui, gravando aulas sobre esse stiquinho, inclusive, né? Então é muito legal. Mas muito bom, muito bom. Vamos começar a live de hoje, pessoal? O que vocês acham? Boa ideia, não? Começar a live de hoje? Vamos começar? Porque até agora só batemos papo, né? E não tem coisa melhor no mundo que bater papo mesmo. Tem gente aqui no Instagram, ó, você do Instagram, vem pro YouTube, cara. Tem link na bio aí, hein? Vem pro YouTube, tá? Tem link na bio. Eu ia dizer que tem no meu story, mas o meu story já terminou as 24 horas, não tá aparecendo mais aí. Mas na bio tem link. Então vai aí na bio do meu Instagram aí e vem pra cá. Beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. Eu vou começar formalmente essa live, porque ela é uma live que merece, cara. Então eu vou começar realmente formalmente. Então, a importância da família no aeromodelismo. Eu te faço uma pergunta. Você já pensou no quanto o apoio da sua família pode ser aquela asinha que te faltava para decolar no aeromodelismo? E agora? Vá pensando nisso aí. Vou repetir a pergunta. Você já pensou o quanto o apoio da sua família pode ser a asa que te falta para decolar no aeromodelismo? Eu sou Adail Lester, aeromodelista raiz, tá? E estou sempre aqui fazendo essas lives para você que não me conhece e ensinando, sempre ensinando. E aí você que não me conhece pode até estar perguntando, né, cara, como é que você começou no hobby, né? Você já tem uma certa idade, aí sim, eu comecei com 7 anos e meio de idade, comecei fazendo um aeromodelo chamado Faísca, um aeromodelo a elástico chamado Faísca, tá? E
quem mais me incentivou, na verdade, foi quem me deu o kit do aeromodelinho Faísca da Aerobras naquela época, que foi um tio meu, muito legal, gostava demais dele. Ele se chamava Durval, era o meu tio Durval. E um dia ele me levou passear, me passei em frente à loja de aeromodelismo, a única praticamente naquela época no Brasil, né? Que era a Casa Aerobras, lá na Major Sertório, e vi os aeromodelos, ele viu que eu gostei muito, a gente estava passeando a pé apenas, né? E me deu de presente de aniversário o kit do Faísca, cara. Então, esse meu tio, eu diria que ele é assim uma memória marcante, né, da minha família. Por quê? Porque foi ele que me fez enxergar pela primeira vez o aeromodelismo. Então foi uma memória extremamente positiva, né? Eu agradeço todos os dias por ele ter me ensinado, ter me mostrado um caminho, né? Um caminho que eu trilhei e trilho ainda, né? Durante toda a minha vida, cara, toda a minha vida. Então, agora eu quero voltar àquela pergunta, né? Você já pensou no quanto o apoio da sua família pode ser a asa que te falta para decolar aí no aeromodelismo? E aí, vocês que estão assistindo ao vivo aí, respondam aí para mim, vocês já pensaram nisso? É importante para vocês? Não é importante para vocês? Escreve aí, aqui. Escreva aqui, escreva aqui. Aí, faz favor, vamos lá. Escreve aí para a gente, quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Olha o Gustavo aqui, cara, maravilha. O Gustavo já respondeu, só verdades. Então, o apoio da família do Gustavo é fundamental, cara, para ele, pelo que eu estou vendo aqui. Quem mais vai escrever aí, Gustavo? Boa noite, Gustavo. Eu não tinha dado boa noite para você, você chegou agora há pouco, né? Chegou não, você não tinha se apresentado. Maravilha. Então, me responda aí, Joãozinho. Será que o apoio da sua família é uma asa que podia estar te faltando aí? É fundamental para você, não é? Quem mais está aqui? O aeromodelismo Adalberto, né? Também está aí. Tem mais gente aí assistindo. Responda aí para a gente, cara. O que você acha? É importante o apoio da família para o aeromodelismo, para o aeromodelista ou não é? Bom, eu acho que é, mas tem muita, essa é a minha opinião, mas tem muita gente que não, né? Olha lá. Olha lá, o aeromodelista Adalberto Silva. O aeromodelista Adalberto Silva diz sim, é verdade. Tem muitas razões para as pessoas responderem dessa maneira. Tem mais alguém aí que gostaria de dar sua opinião? Ou acha que não tem a menor importância, né, o apoio da família para você ser um aeromodelista, né? Eu acho que tem, eu particularmente acho que tem realmente muita importância, né? Olha lá o Joãozinho, sim, pode ter certeza. Vocês estão vendo, pessoal, que a família, essa live aqui é uma live bem interessante. Por quê? Porque a família, ela é fundamental, né, cara? Ela é fundamental na vida toda da gente, inclusive no nosso hobby, né? Eu expliquei para vocês, acabei de explicar agora que como eu comecei no hobby e que uma pessoa foi fundamental nisso, que foi meu tio Durval, que me deu o meu primeiro kit de aeromodelo. É claro, ele não sabia nada de aeromodelismo, mas ele viu que eu gostei. Tanto que ele não me ensinou nada, porque ele não sabia, né? E você sabe, aeromodelismo a gente precisa ir com calma para fazer e fazer direito, né? Olha, eu podia. Não, eu também quero dizer uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: eu vivi essa história que eu vou contar para você, né? Eu era aqui um dos poucos aeromodelistas da cidade. E eu praticamente, vamos dizer assim, ensinei quase todo mundo aqui a voar radiocontrole. Porque eu também, quando eu aprendi, tinham duas pessoas aqui só que voavam, né? Aliás, uma só que voava. Aí eu fui a segunda pessoa que voava. E essa que voava, voava praticamente nada. Muito pouco mesmo. Não sabia voar, tinha um equipamento ruim, um equipamento antigo. Mas aí eu vim com um aeromodelo melhor, eu vim com um motor melhor, eu vim com um rádio melhor, né? E aí eu fui ensinando praticamente todo mundo a voar aqui. Agora tem uma história muito interessante. Tinha um menino, eu vou dar até o nome dele, não é nome fictício não, isso é real, chama Rodriguinho.
Rodriguinho, encontrei com ele já há alguns anos, ele cresceu, é claro, ele se transformou num cineasta. Só que não o cineasta em si, mas eu chamei de cineasta, estou chamando no genérico, mas ele, na verdade, hoje, ele foi estudar na Espanha a parte de som de películas, de filmes. E eu estava participando de um filme com ele, e ele era um dos técnicos, era um dos técnicos ali que cuidava dessa parte do som do filme, né? Sonoplastia do filme, olha que legal. Bom, mas esse menino era pequenininho, né? Aí chegou um dia lá, eu comecei a conversar, ele começou a conversar comigo, e sabe quem chegou com ele? Ele devia ter 8 aninhos, 9 aninhos. O avô. O avô chegou, levou ele lá no campo de aeromodelo, olha que legal. Aí levou ele no campo de aeromodelismo, nós começamos a conversar, e daí para frente esse menino virou um as no termo de pilotagem. Ele começou a pilotar muito bem, inclusive acrobacias. Esse negócio de roverar naquela época, eu estou falando dos anos 90, né? Estava iniciando, ele aprendeu a roverar e eu fui ensinando um monte de coisas para ele, acrobacias, manobras, pouso e decolagem corretos, técnicas e vai por aí afora. E ele foi aprendendo. E quem estava com ele lá toda semana? O avô. Então, cara, você percebe, o aeromodelismo, ele uniu o avô e o neto. Olha a distância de geração aí, cara, da geração aí. Uma distância enorme, né? E ele uniu essas pessoas da família dele, é claro, ele e o avô, e eles praticamente, olha, sinceramente, eu acho que mais de 10 ou 15 anos seguidos eles iam lá. Até que chegou um momento que ele, ou mais acho que foi, né? Acho que mais disso, do que esse tempo. Ele fez faculdade, e o avô estava lá com ele, cara. Estava lá com ele. Toda semana estava ali, levava, ajudava também, né, a comprar as coisas. Então ele foi um cara de muita sorte, porque o aeromodelismo aproximou ele de uma pessoa muito distante, né? Em termos de geração, que é o avô. Aproximando o avô, pai do pai dele, também aproximou ele do pai dele. E vai por aí afora, né? Então, o aeromodelismo é um hobby que ele pode unir pais, filhos, avós e netos. E essa é uma história real, não estou inventando não, aconteceu comigo, tá? Eu só não me lembro o nome do avô, mas dele eu lembro porque eu ensinei muito ele a voar. Era Rodriguinho, a gente chamava de Rodriguinho porque ele era pequeno, né? Mas muito bom, cara. E isso, cara, traz um benefício emocional sensacional para as pessoas envolvidas, né? Da família, no caso. Olha, é um tempo, olha só, eu fico até emocionado, é um tempo que ele teve com o avô dele. É um tempo que o avô dele teve com ele e que normalmente não existe. Hoje, então, mais difícil ainda. Então é um benefício emocional muito grande, cara. Ele ter convivido com o pai do pai dele, com o avô. Ele tem memórias. Ele tem memórias. E as memórias juntos com o aeromodelismo. Memória juntinho com o aeromodelismo. Inclusive, quando eu encontrei com ele, o avô dele já tinha falecido. Essa última vez, né? Quando ele estava lá fazendo a sonoplastia de um filme. Uma outra coisa que é assim, um benefício sensacional, cara, do aeromodelismo, é que ele é uma comunicação não violenta por intermédio de um projeto em comum. Por que eu falo não violenta? Você já viu os filmes hoje em dia? Cara, os filmes são só violência. Tudo na televisão é violência. No mundo real é violência. Então o aeromodelismo ele traz uma comunicação entre as pessoas, não só entre, no caso que eu dei o exemplo dele com o avô, mas de todas as pessoas que estão ali para se divertir, estão ali para conversar, para trocar conhecimentos, né? Então é uma comunicação não violenta por meio do quê? De um projeto em comum. Como é que se chama esse projeto? Aeromodelismo. Olha a importância que tem o aeromodelismo, cara. E um outro benefício emocional maravilhoso que o aeromodelismo traz, sabe o que é?
a transmissão de valores como persistência, disciplina e respeito ao tempo das coisas. Uma coisa tão rara hoje em dia, né? Porque, olha, persistência. Por quê? Porque, cara, você tem que ser um cara persistente, senão você não vai ser modelista nunca na vida, tá? Por quê? Porque as coisas acontecem, você tem que fazer de novo, você tem que consertar, você tem que mexer e vai por aí afora, tá? Você tem que ter disciplina, tá? E fazendo aqui, ó, esse aeromodelo, eu tenho que ter disciplina. Nesse caso aqui, pior ainda, porque eu faço o aeromodelo e ainda gravo aula com ele. Então, eu tenho que ter uma disciplina para fazer isso. Eu aprendo a ter disciplina. Eu aprendo a deixar uma mesa mais organizada para poder trabalhar e não aquela bagunça. Sempre vira bagunça? Sempre vira bagunça. Mas eu venho aqui e limpo. E não é porque eu estou gravando essa live, não. Porque eu estou fazendo essa live, não. É porque senão não dá para trabalhar, né? Senão não dá para fazer o aeromodelo aqui. Então, é uma disciplina bastante importante. Então, e respeitar o tempo das coisas. Por quê? Porque demora. Né? Você não consegue, vou começar e vou terminar, pum, tá pronto. Não, claro que não, né? O aeromodelo demora para ser feito, então você tem que ter tempo para as coisas funcionarem, tempo para deixar colar, tempo para lixar, tempo para ajustar. Tudo no aeromodelismo é assim. Então, é bastante importante isso, né? Então, um exemplo concreto que a gente podia dar aqui é um pai e um filho que passaram meses montando um Piper Cube de balsa. Eu vi isso acontecer também, cara. E no dia do voo, eles praticamente choraram juntos, cara. Olha só, de tão felizes que eles ficaram. Por quê? Foram meses montando. O que a gente menos tem na vida? Qual é o nosso maior fator limitante na vida? É o nosso tempo. Então, 2 meses, né, ou 3 meses, junto com o seu filho, junto com o seu pai, né, com o seu avô, montando um aeromodelo, até com a sua mãe, tá? Tem história até de mãe, cara. Parece brincadeira, mas é verdade. Montando aquele aeromodelo, cara, é um tempo extremamente bem vivido. É um tempo maravilhoso, né? É o que a gente chama de tempo de qualidade, onde você está vivendo a sua vida e não vendo numa tela a vida acontecer com outras pessoas. Olha que incrível, o modelismo é isso, cara. É incrível, tá? É incrível. Bom, eu quero saber o seguinte, ó. O que você acha que o aeromodelismo causa, né, no emocional da família e do aeromodelista, tá? Então, vou falar uma frase aqui para você, ó. Não existe, frase de aeromodelista, né? Não existe motor que funcione bem com combustível ruim. E no aeromodelismo, o emocional é o nosso combustível. Poxa, Daí, você tá hoje, o que é isso? Cara, simples. Você já viu algum motor funcionar direitinho com um combustível mal feito, ruim, batizado ou coisa desse tipo? Ele não vai funcionar, ele vai falhar, ele vai parar, ele vai dar pane, né? E no aeromodelismo é a mesma coisa. Imagine você tentando fazer o modelo e todo mundo na sua família contra você, cara. Cara, teu emocional vai lá embaixo. E aí você não consegue trabalhar direito, né? E mais uma vez eu vivi isso, cara. Eu vivi isso, é muito difícil. Então você acaba tendo as coisas meio interrompidas. Eu acho que eu já contei aqui, eu perdi meu pai com 3 anos. Depois, quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe se casou de novo, né? E aí, casou-se com um viúvo que tinha 8 filhos. Imagine você a situação. Comigo 9, teve mais uma menina 10. Então, dinheiro era para comer, né? E eu queria fazer o modelo, tá? Então eu dava meu jeito de fazer o modelo. Eu trabalhava, eu catava cobre na rua, eu vendia jornal, eu fazia o diabo. Mas tudo dentro da lei, é claro, né? Para ter um dinheirinho para fazer meu aeromodelo. Só que tinha um problema. Meu padrasto falou assim para minha mãe: olha, eu não quero esses aeromodelos aqui na minha casa. Por quê? Porque eu tenho mais 8 filhos e eu não tenho como dar essas coisas para meus filhos. Né? E é claro, se isso justifica ou não justifica, não sei. Só que eu tinha que deixar tudo que era meu, meus aeromodelos, tinha que deixar na casa dos meus amigos. Ainda bem que eu tinha bons amigos.
Então eu deixava meus aeromodelos na casa deles e depois eu ia voar e tal. Mas a minha família não estava me apoiando nesse aspecto. Só minha mãe, né, que me apoiava. E mesmo assim não era com dinheiro não, tá? Deixava eu fazer, não me criava problema. Então o simples fato de eu não ter todo esse apoio fazia com que os meus aeromodelos já não ficassem à minha vista, como estão aqui hoje. Então isso emocionalmente me afastava um pouco também do aeromodelismo, porque o aeromodelo, ele é muito legal, cara. Agora, se eu tava ali fora outro dia, cara, outro dia não, foi ontem isso. Olhei para dentro aqui do meu quartinho, falei, meu Deus do céu, olha o que eu tenho, o que eu criei. Eu estou no céu e não tinha percebido. Cara, tem muitos aeromodelos, uma coisa linda que você já deve ter visto várias fotos. Já mostrei alguns aqui também durante as lives, durante o Mão na Massa que eu fazia aqui, tudo, né? Então isso é muito bom. Ou seja, se você está azeitado no teu combustível, toda a tua família te apoia, te dá valor, olha seu aeromodelo, pô, que bonito, pô, você fez isso, cara, parabéns e tal. É claro, né, que esse é um combustível que vai te fazer mais, né? Que vai te fazer ficar bem melhor, né? Você estando feliz e bem com a sua família, tá ok? Por quê? Porque o aeromodelismo, cara, ele é mais do que construir e voar os pequenos aviõezinhos ali, né? Para muitos, inclusive para mim, ainda é uma forma de sonhar acordado, cara. É, de me conectar com a minha infância, com a liberdade, né? E com um senso, cara, olha, eu não sei se você já teve isso, mas é um senso profundo de realização. Cara, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo. É um senso de realização incrível, né? Então, é exatamente por isso, né, que o apoio da família ele tem um papel tão decisivo, tá? Ele não vai só influenciar na prática do hobby, ele vai moldar o emocional do aeromodelista. Olha só, cara, essa live aqui eu preparei nos trinques. Eu sei que muita gente não vai ligar para isso, nada, mas não tem importância. Quem tem um pouco de sensibilidade e sabe o que é aeromodelismo, vai gostar da live. E se eu estou gostando que sou aeromodelista, eu tenho a certeza que você que é também vai gostar. Agora você imagina, né, cara, ó, alguém que vai dedicar horas à montagem de um modelo, que vai se concentrar em cada detalhe, tá, direitinho, ajusta ângulo, pesa a peça, escolhe aquele melhor dia para o voo, né? Porque a gente que tem aeromodelo, a gente sabe quanto tempo levou para construir, sabe todo o trabalho que dá, todo o carinho que a gente tem por aquilo e tal. Você não vai pegar e falar, não, vou estrear hoje e tal, maior vendaval lá fora. Você vai quebrar, cara, né? O risco, pelo menos, de quebrar é grande. Eu não quebro, mas muita gente quebra. Mas também posso quebrar, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, escolhe aquele melhor dia, você cuida de tudo com carinho. Agora, você imagina essa mesma pessoa sendo tratado com indiferença ou até com desprezo em casa, tá? Cara, agora a gente chegou num ponto que é muito importante, né? Chegou num ponto muito importante, ó. Você é casado, então, por exemplo, um aeromodelista casado, qualquer um, tá? Inclusive eu. Imagine o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, né? A sua esposa ou seu marido. Por que eu falo a sua esposa ou seu marido? Porque tem aeromodelistas mulheres também. São em minoria, mas eles existem, elas existem, né? Imagine o seu cônjuge desvalorizando o seu hobby. Virando para você e falando assim, ó, sua mulher ou seu marido. Cara, você só gasta dinheiro com isso aí, cara. Tenha paciência. Ó, isso aí é um problema sério, cara, para você. Você fala, pô, você chega em casa, você já sabe que você vai levar uma dura. Eu tive um amigo que ele precisava comprar as coisas escondido da mulher, cara. Ele deixava na minha casa, como eu já deixei na casa dos outros, ele também deixava na minha casa. Ou ele escondia na casa dele mesmo. Aí quando ele era muito amigo meu. Quando a gente se encontrar e falar, ó, vem ver aqui, ó, comprei esse motor aqui, mas não conta para ela, não conta para ela, não fala nada. Eu falei, tá bom.
Mas olha que situação, cara. Ou seja, emocionalmente o cara tem receio, o cara fica com medo. Pô, isso é real, tá? Não estou inventando, não. E eu acho que muita gente que está assistindo isso aí gravado ou ao vivo hoje já passou por uma situação dessa. A esposa ou o marido chega e fala: pô, você só gasta dinheiro com essa porcaria aí. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Para com isso e não sei o quê. Pô, você fica, pô, caramba, né? Um negócio que eu faço com tanto carinho, que eu queria que chegasse e falar, pô, cara, você conseguiu fazer isso? Pô, meus parabéns. Ao invés disso, eu escuto uma asneira dessa, né? Um outro problema sério do aeromodelismo, né, que a gente tem que levar em consideração é o oposto, ou seja, o aeromodelista que larga os seus filhos, abandona os seus filhos e deixa eles de lado. Então você está criando um problema aí, cara. Então a família é importante. Você tem que dar um jeito, tá, de trazer o seu filho para perto de você. Se você era modelista, se você não quer deixar de ser, dá um jeitinho, vai trazendo de leve seus filhos para você, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque ajuda muito a criança também. O exemplo que eu dei do Rodriguinho com o avô, não foi com o pai, mas foi com o avô, né? Isso é importante. Então, é muito importante você ter uma conversa com o seu cônjuge, se você for casado ou se você tem namorada. Cara, passar por aquela história da namorada, falar, pá, eu queria que você ficar comigo, não vai soltar esses aviãozinhos aí, não sei o quê. Bom, não é bem assim, cara. Você não vai viver 99, ou seja, todo o tempo do mundo grudado na pessoa. Não faz sentido isso, tá? Então é importante a gente ter um diálogo, claro, a gente que era um modelista, sobre tempo, sobre orçamento e sobre paixão. Paixão pelo aeromodelismo, é claro, né? O orçamento, quanto custa, como é que é, explicar que não é uma coisa do outro mundo, assim, se você souber fazer. E também um diálogo, claro, sobre tempo. Cara, eu tenho meu tempo para ficar com você, você tem seu tempo para ficar comigo, mas eu tenho meu tempo que eu gosto de ficar sozinho, fazer minhas coisas, não sozinho, mas fazer minhas coisas. E você tem o seu tempo que você gosta de ficar sozinha e fazer suas coisas também. Então esse diálogo é muito importante, tá? Então, cônjuge que desvaloriza, tá, o hobby, cara, tá precisando de uma conversa. É uma DR, né? Discutir a relação, né? Então, aquela frase assim, você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Pô, tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Ai, que saco, meu. Pô, aí, diálogo claro sobre tempo, orçamento e paixão. Tem que ter uma coisa fundamental que parece que no mundo, não é nem no mundo, eu vou falar só do Brasil, que o brasileiro esqueceu, que se chama respeito. Respeitar as pessoas. Respeitar que um gosta de A, outro gosta de B. E não adianta discutir. Política, religião e futebol, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. Cada um gosta de uma coisa e a gente tem que respeitar. Aí você não briga. Se você respeita, você não briga. Ninguém briga com quem respeita. Então é uma questão da gente querer respeitar ou não. Aprender a respeitar, tá? Então, cara, isso é um desrespeito. Você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Isso é desrespeito, tá certo? Então essas frases aí que parecem assim tão inofensivas às vezes para quem diz, né? Tem o poder de desestabilizar o emocional de qualquer aeromodelista. Mas isso vale para tudo, de qualquer pessoa, cara. Você bagança, você balança, né? E se for aeromodelista, cara, é como tentar voar com vento contra sem ter combustível. É basicamente isso. Você está tentando fazer seu aeromodelo voar, mas não tem combustível, o motor não liga, seja elétrico ou seja a explosão, né? Então é como tentar voar com vento contra sem combustível. Sim, por quê? Porque por trás de cada projeto tem um sonho. Eu fazendo isso aqui, eu tenho um sonho fazendo isso aqui, tá? Olha, eu tenho um sonho aqui, cara. Qual é meu sonho aqui? Só eu sei, você não sabe. Então não critique, respeite, né? Nunca critique um camarada que resolve fazer um jato. Pô, você não sabe nem voar um treinador, você quer voar um jato? Respeite, ele tem um sonho. A gente tem que respeitar. Pode não ser o caminho
reto para chegar onde ele quer, mas é o caminho que ele está seguindo. Eu, por exemplo, eu tenho uma conduta. Eu acho que tem que começar de baixo e chegar ao topo, subindo a escada devagar. Tem gente que não pensa assim. O que eu vou fazer? Eu tento divulgar o meu ponto de vista aqui, mas eu não posso ficar criticando a pessoa. Eu tenho que respeitar a pessoa que é assim, então pague o preço de ser assim. Por quê? Porque tem um preço a ser pago. Tudo nessa vida tem um preço a ser pago, que necessariamente não precisa ser em dinheiro, mas tudo tem um preço, né? Então é importante, por trás de cada projeto de aeromodelo tem um sonho, um desejo, cara, de realização pessoal. Você sabia disso? E ele precisa de espaço, respeito e até incentivo, porque senão não decola. Se tiver uma pessoa aqui falando que eu estou fazendo esse aeromodelo aqui, que eu não devia estar fazendo, que não... cara, vai chegar uma hora que eu vou ficar tão para baixo que eu vou parar de fazer. Então meu aeromodelo não vai decolar. Tá? É claro que comigo isso não acontece mais, mas acontece com muita gente. Mas pode acontecer comigo? Claro que pode, eu sou humano, não é? Eu sou humano, tranquilo, cara, né? Agora, vamos ver o outro lado da moeda? Quando a família apoia, mesmo sem entender nada sobre o hobby, aí o impacto, cara, eu vou chamar de transformador. Cara, olha só, imagina a situação, vamos imaginar junto comigo aqui. Estou fazendo aeromodelo, vem uma pessoa aqui, seja lá quem for, e desce o cacete em cima de mim. Fala um monte de asneira para mim. Pô, eu fico chateado, eu perco o ânimo e tal. Mas aí vem outra pessoa, tá? E vem aqui e fala, pô, Dail, que legal, cara. Você fez isso aqui da planta? Incrível, mas não é kit? Não, eu fiz tudo da planta. Meus parabéns, cara. Muito, olha, ficou nota 10. Muito difícil de fazer, tá? Muito bom, cara. Você é um cara que tá no caminho e tal. Puta, imagina a alegria, meu, cara, minha, de eu ouvir alguém da minha família, meu filho, meu neto, minha esposa, seja lá quem for, vem aqui, meu pai, se ele fosse vivo, né? Vir aqui e elogiar esse meu trabalho aqui. Pô, eu vou ficar super feliz, né, cara? Então é um impacto que me transforma por dentro, tá? Então, olha só, imagine se você é o marido de uma aeromodelista. Aí ela está fazendo o aeromodelo dela lá, você chega e fala assim, ó. E aí, tudo bom, bem? Tá precisando de ajuda com esse modelo novo? Cara, imagina a sua esposa chegando aí hoje, ou a sua namorada, chegando na tua casa aí e vê você fazendo aeromodelo e fala, e aí, amor, tudo bem? Pô, quer ajuda aí com esse aeromodelo novo? Tá precisando de ajuda? Não tá precisando, tá? Ou então quando um filho chega para você e fala assim, ó, pô, pai, posso pintar uma parte do aeromodelo? Pô, olha que legal, ele quer participar, cara, né? Então a família é uma coisa muito importante. Ou quando aquele seu pai, já com idade, senta do lado e fica observando com respeito, ele não fala nada. Mas ele olha, ele presta atenção, você está vendo que ele está pensando assim, pô, cara, será que eu consigo fazer um negócio desse? Que legal, hein, cara? Olha só. Então aí, cara, quando você tem essas situações que eu falei, você tá recebendo uma autorização para sonhar, cara, né? E você não precisa dividir a sua paixão de aeromodelista com a culpa. Por quê? Porque tua família está te apoiando. Olha como a família é importante, tá? E aí você pode viver o teu hobby ali, o teu aeromodelismo, ou seja lá o hobby que for, né? Com mais leveza, como parte de uma vida que eu vou chamar de uma vida em equilíbrio, e não como uma fuga ou disputa por atenção. Porque isso acontece. Isso acontece também. Às vezes a pessoa te trata mal e a sua reação é o contrário. Ela fala uma bobagem para você, aí mesmo que você se afasta, que você fica ali de raiva fazendo e não se aproxima mais. E com isso você se afasta da sua família. Então, é importante, né? É super importante que a família te dê um apoio. E se você que está me escutando aqui tem um filho que tem um outro hobby também, faça o mesmo com ele. O mesmo que você gostaria que ele fizesse ou que alguém da sua família fizesse com você. Porque isso, cara, isso muda tudo. Um aeromodelista que
tem um apoio emocional, cara, ele vai muito mais longe. Ele voa muito longe mesmo, tá? Por quê? Ele vai construir com mais calma, ele se arrisca mais com mais confiança, tá? E quando ele vai se arriscar, ele tem mais confiança de se arriscar a fazer alguma coisa, até voar, né? E tudo isso se realiza com muito mais alegria, cara. Que coisa nota 10 é você ter esse apoio, né? Então, eu diria que, com tudo isso que eu falei para você até agora, eu vou comparar a família, né, nesse contexto aí todo, como um vento de cauda. Ele vai empurrar o seu voo para frente, dar mais impulso. Ou ele pode ser, se for o outro lado da moeda, né, aquele obstáculo silencioso que vai travar o avião no chão ali, ainda na pista, e o avião não vai sair dali, cara. Eu não sei se você sabe, o avião com vento de cauda voa mais rápido. Com vento de frente, ele voa mais devagar. Não que o vento de frente seja ruim, do ponto de vista aerodinâmico é muito bom. Mas em termos de velocidade, quando o vento é de cauda, ele vai mais rápido. Quando o vento é de cauda, apoiando o aeromodelismo, né, o aeromodelista, ele vai mais para frente, ele vai melhor, né? E aqui, cara, agora, se você não tem isso, é como se chegar no campo e querer voar e o motor não pega e quebra não sei o quê e não vai para frente e você não sai do chão, né? Por quê? Porque está toda a tua família contra você. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui para você é a seguinte, ó. Você está permitindo que a sua família, olha só essa pergunta, presta atenção nessa pergunta. Você está permitindo que a sua família ajude você a voar? Ou tem deixado o seu sonho solitário demais? Você que é um cônjuge ou uma cônjuge, né? O marido ou a mulher, independente do hobby, como o aeromodelismo, por exemplo, você está permitindo, né, que a família ajude você a fazer o seu hobby, a gostar mais do seu hobby, a participar mais do seu hobby, ou você tem usado isso para se isolar, para deixar o seu sonho te deixar solitário demais, né? Então, repetindo mais uma vez, você está permitindo que a sua família ajude você a voar ou tem deixado o seu sonho solitário demais? Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. E você vai ver que dá para mudar muita coisa nessa vida. E a gente precisa lembrar, cara, uma coisa extremamente importante. Quando você vai fazer um motor funcionar, ele precisa de um ajuste fino. E o relacionamento seu com a sua família também. Então, aquela reguladinha na agulha para ele ficar afinado, ele também precisa no relacionamento entre seres humanos. Então, é muito importante também. Tá ok? Eu acho que hoje eu falei demais. Deixa eu ver quanto tempo que eu estou falando aqui. Não, 45 minutos, até que tá bom, né? Até que tá bom. Olha aí, vamos dar uma paradinha aqui agora, só para ver o que o pessoal escreveu aqui, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Depois da última vez, o Joãozinho escreveu o seguinte: a aviação está no sangue, mas a galera não se aventura. Tem muita gente que gosta e não se aventura, muitas vezes por conta de não ter o apoio da família. O Francisco falou, boa, professora Dario. Pô, obrigado, tá gostando então daquilo que a gente está falando aqui, ó. Olha só esse aqui, ó, uma declaração do Gustavo. O pessoal daqui de casa acha legal fazer aeromodelo, porém ninguém se interessa em controlar um. No dia a dia, eu fico sozinho controlando. Então, existem maneiras de você trazer eles para você, né? Então a gente pode vir a falar disso ou na live de hoje, ou provavelmente uma live futura, não sei ainda, não quero me alongar demais, né? Mas em casa eu tive 2 filhos, um filho virou até piloto comercial, o outro começou, mas depois ele se interessou por outras coisas e parou. A minha esposa, ela nunca foi de se interessar, mas também ela nunca foi de me atrapalhar. Isso é importante. Se você não gosta, não atrapalhe. É uma coisa muito boa. Mas, parabéns, Gustavo. Pelo menos da sua família o pessoal acha legal. Isso já é um impulso para você, né? Muito bom, cara.
Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Sim, em meados de 85, eu estava no banho e minha mãe me falou: Adriano, venha ver o que seu pai comprou para você. Saí do banho e meu pai tinha comprado um kit de modelismo. Cara, bater palmas pro seu pai, né? Não tem o que fazer, né, cara? Que maravilha, isso é muito bom, né? Isso vindo de um pai é um incentivo maravilhoso. Para mim, vindo de um tio, porque eu não tinha pai, foi um incentivo maravilhoso. Então, vindo de um pai, cara, é muito mais do que isso. Reconheça sempre o seu pai, cara. Reconheça sempre. Ele tem muito valor, tá? E isso não é porque é aeromodelismo, é em tudo na vida. Uma atitude dessa é maravilhosa, é digna de aplauso mesmo. Vamos ver mais um aqui. O Adriano. Um aspirante para motor 35 em meu aniversário, minha mãe me presenteou com o que faltava: motor Sasse 35, vela hélice 10.6, Spinner, bateria. Alguns falam Spinner, né? Como ele é em inglês, o I é I, então é Spinner. Bateria de 2 volts, bomba de combustível, metanol, etc. Olha aí, cara, presta atenção. Uma mãe, cara, palmas para ela também, mas não tem nem dúvida, cara, né? Uma mãe presenteando um filho com isso. O que a mãe entende de aeromodelismo? Cara, nada. Na verdade, a mulherada olha isso e fala bem aquilo que eu falei. Pô, gastando dinheiro com isso de novo? Então, cara, uma pessoa incrível, sua mãe. Respeite-a, cuide dela, venere-a, cara, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Meus parabéns a ela, cara. Não tem nem dúvida, né? E ele diz assim, foi assim que comecei no aeromodelismo por cabo. Olha que legal, Adriano, né? Então foi com um aspirante com um motor 35. Rapaz, eu tive aspirante. Eu tive quase todos os aeromodelos. Quando eu não conseguia comprar o kit, que geralmente era mais difícil, eu fazia, né? Eu pegava uma planta e fazia. Vamos ver aqui o Gustavo. Quando eu comecei, fiz muita cagada, cheguei a furar uma bateria após um aeromeu cair. Fiquei uma semana acabado, depois eu persisti e estou aqui até hoje. É isso aí. Mas todo mundo faz, né? Funciona mais ou menos assim. Se é humano, então você está sujeito a um monte de coisas, cara, né? E vou te dizer uma coisa: só faz cagada quem faz alguma coisa, porque quem não faz nada, nem cagada consegue fazer, tá? Então é muito importante que a gente faça, porque fazendo alguma coisa você está sujeito a fazer coisas boas e coisas ruins, mas pelo menos está fazendo. É aquilo que eu vou repetir o que eu falei no início da live. Melhor feito do que perfeito, né? Então, faça. Ah, não ficou perfeito, não está bonito o meu avião. Não tem problema, mas você fez. Adriano CP, muito boa reflexão. Pô, obrigado, Adriano. Maravilha, cara. Então, aeromodelismo, cara, é um hobby incrível, né? Então, eu acho que agora dá para a gente falar um pouquinho, ainda dá tempo, né? Eu acho que talvez a gente consiga terminar essa live hoje, porque são só 45 minutos até agora. Eu achei que já tinha falado mais de uma hora, então não. Então, olha lá. Vamos ver, então, alguns meios da gente tentar incluir a família no hobby, tá? Então, aqui o objetivo é mostrar alguns caminhos práticos para você transformar, se você não tem, transformar a sua família em aliada. Se você não tem ela como aliada, a sua família, são alguns caminhos aqui simples, tá? Então, por exemplo, se você tem filhos, se você tem parceira ou parceiro, seja lá como for, não importa, né? Respeito é tudo nessa vida, cada um faz o que quer da sua vida, e é assim que eu, com 73 anos, penso. Eu não sou contra nada que deixe o ser humano feliz. Se o ser humano está feliz, ele tem que fazer aquilo, seja em qualquer área da sua vida. Então, vamos lá. Então, sugestão prática. Convidar filhos ou parceiros, por exemplo, para lixar uma peça, cara, para pintar, para ajudar a montar. Então, tudo é importante. Olha essa pecinha aqui, ó. Fazer uma peça como essa não é fácil, mas lixar é. Então você pode fazer e falar, pô, agora cuida para mim, dá uma limpadinha aqui, lixa ali, lixa aqui, dá uma arrumadinha para mim aí, tá? Aliás, para quem não sabe o que é isso aqui é uma mesinha de servo para uma parte do aeromodelo que diminui de tamanho, então vocês perceberam o formato dela, né? Como aqui no meio é muito fino, por baixo eu tenho
um reforço de carbono, fibra de carbono. Olha que legal. Não precisa ser fibra de carbono, é que eu tinha aí. Pode ser madeira, fibra de vidro, pode ser até papel higiênico. Você sabia que papel higiênico é extremamente forte quando usado com epóxi? Pois é, tá? Um bom negócio para fazer conserto é papel higiênico e epóxi. Então você pode, voltando aqui, né? Como incluir a família no hobby? Você pode convidar filhos ou parceiros, né? Para lixar peças, pintar ou montar. Esses parceiros podem ser amigos, podem ser cônjuges, né? Pode ser namorados ou namorada, né? Se for o caso, aí depende da pessoa, né? Outra coisa que é legal, então, se você convida, a pessoa fala, pô, ele está me incluindo na vida dele, porque essa parte aí é uma parte que só ele faz, né, aqui em casa. Ele está querendo me incluir. A pessoa vai se sentir bem também de ser chamada. Pode até dizer não, mas ela vai se sentir bem. Fala, poxa vida, ele quer que eu esteja junto, né? Ou ela quer que eu esteja junto. Olha que legal. Então, é importante você tentar fazer isso. Convide filhos, parceiros para lixar, pintar, montar, ou para ver uma planta dentro do modelo, ou coisa desse tipo. Quer ver uma outra coisa legal? E essa é difícil a pessoa falar não. Vamos assistir um vídeo sobre aeromodelismo? Você pode chegar para alguém da sua família e falar, cara, eu gosto muito de aeromodelismo. Você conhece? Eu vi que você mexe lá, mas nunca dei bola, então vamos assistir um vídeo para você ver como é que é. Cara, hoje tem milhares de vídeos, né, sobre aeromodelismo na internet. Tem sobre curso, tem sobre montagem, tem sobre o que você quiser, tá? Tem muita coisa. Então você convida uma pessoa, cara, vai falar, pô, ele quer a minha companhia, né? Do lado dele. Imagine a sua namorada, que fica incomodada porque você está fazendo aeromodelo, ou sua esposa. Aí, de repente, num momento de folga lá, você chega e, pô, vamos assistir comigo esse vídeo, eu queria te mostrar um detalhe lá, cara. Eu estou pensando em fazer um aeromodelo igual aquele que vai aparecer lá, vamos dar uma olhadinha, não sei o quê. Então você começa a incluir a pessoa na sua vida aeromodelística. E isso ajuda e ajuda muito no relacionamento, né? Uma outra coisa que é bem legal, e essa então, às vezes as pessoas não gostam, né? Tem gente que não gosta, gosta de ficar em casa em dia de descanso e tal. Mas você pode convidar a pessoa para ir no campo de voo, né? Em família. Você pode, vamos todo mundo, por exemplo, ou vamos lá comigo, pai, vamos lá comigo, filho. Vamos lá para você ver como é que é e tal. Então, vamos fazer o seguinte, família, vamos fazer um piquenique lá no campo. Aí você leva cadeira, lanche, leva um guaraná, uma bebida, sei lá, o que você quiser, né? E vai para o campo de voo em família. Aí, cara, sabe o que vira o teu hobby? Vira uma reunião familiar, cara, super agradável, com as pessoas que você mais ama, né? Olha que coisa legal. Então, é uma maneira também de você começar a incluir a pessoa, né? Ou então você começa a criar também. Sabe, um outro negócio legal é você criar rituais. Sabe aquela história? Quer ver? Quer ver um ritual que todo mundo conhece? Domingo é dia de ir na missa. Então, todo mundo para a missa. Isso é um ritual. Aí você cria um ritual parecido. Um pequeno ritual, né? Cara, domingo é dia de voar. Depois da missa, vamos soltar um modelo comigo? Vamos conhecer o que eu faço lá, né? Então, eu acho que é uma coisa super interessante de você fazer, né? Você criar pequenos rituais. Então, domingo ou sábado. Não, sábado, depois do almoço, é dia de voar. Não, domingo de manhã, cara, a gente vai na missa, em seguida vão soltar o modelo. Então você cria esse ritual e é muito legal. Então, vamos rever aqui rapidamente as sugestões. Convidar filhos ou parceiros para lixar a peça, pintar ou montar alguma coisa do seu modelo. Assistir vídeo junto, convidar para assistir vídeo. Ir no campo em família, vamos fazer um piquenique em família. Vamos lá, vamos fazer um churrasco lá no campo. Leva a família inteira, faz um churrasco lá, passa o dia, você leva cadeira, leva tudo, o pessoal vai adorar, né? E cria esses rituais. Domingo é dia de soltar o modelo, hein? No sábado é dia de soltar modelo. Então você cria um dia específico. Você pode ir até sábado e domingo, que é o que acontece com a gente, né? Mas você pode criar um dia específico para levar alguém junto com você, tá? Aí, se essa pessoa chegar lá e quiser voltar, não tem problema. Você para o que você está fazendo, traz ela de volta e você volta para lá, tá? Mas você respeitou a pessoa.
Porque às vezes a pessoa vai achando que é uma coisa, chega lá e não gosta. Então a gente tem que respeitar, né? Bom, então tá aí tudo isso, né? Mas vamos contar um caso de sucesso para você que eu também conheço, né? Tem um menino, né? Esse eu não me lembro o nome, porque faz muito tempo esse realmente, né? Foi lá no início e foi com cabo. Tinha uma mãe que ela fazia questão de estar junto com o menino, né? E ajudava o menino em tudo. E hoje, essa mãe pilota no modelo, cara. Pode um negócio desse? Olha que legal. Pode não, pode, claro que pode, né? Ela pilota no modelo também, né? E um negócio que é muito bom também, no caso de casais que estão começando a ter problemas e tal, você pode usar o aeromodelismo como um tempo de reconexão. É um tempo, não é o tempo todo, mas é um jeito de você reaproximar, né? Do casal se reaproximar. Pô, me dá uma mão aqui, estou precisando. Eu faço isso de vez em quando com minha esposa, né? Mas eu faço porque às vezes eu preciso mesmo. Vou precisar que segurasse isso aqui enquanto eu faço isso aqui. Aí ela segura para mim, eu vou e faço. Mas é claro, não posso tirar ela do trabalho dela, porque ela cuida da... A mulher gosta de cuidar da casa, então ela cuida da casa, ela faz as coisas dela, né? Nem toda mulher gosta, mas a minha gosta. Então, quando ela tem um tempo livre, que eu estou aqui precisando de ajuda, eu chamo ela, ela me ajuda. Tá? É uma maneira de eu me conectar um pouco mais com ela também, né? E olha que eu sou casado há muito tempo já, hein? Então, o aeromodelismo ele é muito bom. E eu faço aeromodelo com muita, digamos assim, intensidade desde o momento que eu casei. Porque aí eu tinha minha casa, né? Aí eu tinha minha casa, aí eu tinha salário, era um outro tempo da minha vida. Então lá é que ficou mais forte ainda. E eu cheguei em tudo isso aqui depois de casado, na verdade, né? E, cara, não posso me queixar não, porque tá tudo aqui, ó. Vocês veem aqui, né? Eu não tive esse problema na minha família de alguém ficar me azucrinando, principalmente com dinheiro, né? Porque eu gastei muito já com isso aqui, né? Eu gastei muito, com certeza, né? Não tem nem o que falar. Eu tenho aqui 4, 5 motores, só 4, 5 motores, quanto custa isso? 4 tempos, né? Aqui na gaveta, fora os que estão aí por cima, né? Então vocês imaginem, é muita coisa. 4, 5 é bobagem, eu tenho mais que isso na gaveta, tá? Mas vamos lá. A família como uma motivação para ir além, né? Para ir além, ou seja, ela te empurra de uma maneira que você vai além, tá? Então agora, o que é ir além? Ah, é voar mais? Não, não é isso. Tudo isso que eu tenho aqui vai ficar para quem? É um legado, cara. É um legado que eu estou deixando. E é um legado físico, mas é um legado que meus netos e meus filhos me viram, né, e me veem fazendo, trabalhando, ocupando o meu tempo. Isso é um dos legados mais importantes da vida. É mostrando que você é um cara que trabalhou, que você é um cara que é esforçado, que além do seu trabalho, onde você ganha seu dinheiro, você trabalha na sua casa, você faz seu hobby, você faz outras coisas, você cuida da casa, por exemplo. Você conserta as coisas. Eu conserto tudo na minha casa, cara. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Só não consigo mais subir no telhado porque minha esposa não deixa. Porque até telhado eu mesmo consertava. Porque eu gosto. Eu gosto de mexer com as coisas. Eu aprendi a mexer com as coisas. Né? Então, é uma coisa super importante. Então, esse é o valor de você poder mostrar para os seus filhos que é possível sonhar com alguma coisa e realizar. Eu sempre digo que tudo na vida, tudo, esse era o modelo aqui. Esse era o modelo aqui. Onde começou esse era o modelo? Aqui, na minha cabeça. Eu vi uma planta dele e pensei, vou construir de novo. Sim, de novo, porque eu já tive esse era o modelo e eu dei ele, inclusive, para um amigo meu. Vou construir de novo. Então começou aqui. Aí comecei a imaginar como eu vou fazer esse era o modelo. Tá? Ele vai ter trem de pouso convencional ou trem de pouso triciclo? Falando nisso, esse é o trem de pouso que eu fiz ontem aqui. Tudo isso aqui foi criado na minha cabeça antes de virar alguma coisa física como essa aqui, tá? Eu criei isso aqui primeiro, depois imaginei como ele tinha que ser feito, né? Primeiro,
E depois eu vim aqui, peguei o arame, entortei, soldei, amarrei, fiz tudo e está aqui o trem de pouso. Mas ele foi criado primeiro aqui, na minha cabeça. Então, sonhei primeiro com ele e depois eu fiz ele, trouxe ele para o meio físico. Sonhei primeiro em fazer esse aeromodelo e depois eu trouxe ele para o físico. Eu criei ele aqui no meio físico, tá? Então, cara, eu tenho uma coisa super importante para te dizer e com isso a gente, eu acho que fecha o ciclo de tudo isso que eu falei aqui, porque tem tudo isso que eu falei aqui, cara, não é inventado do nada. Não, eu realmente, essa é uma live que eu quis fazer com muito carinho, que eu quis programar com muito carinho, que eu quis criar com muito carinho. E aí tem uma frase que vai tentar, né, que eu acho que a gente consegue unir tudo isso que eu falei aqui numa única frase, que é a seguinte, presta atenção. Abre aspas. O seu aeromodelo, ele é mais que um avião. Ele é mais que um modelo de avião. Ele é mais que um aeromodelo. Ele é um exemplo silencioso de que vale a pena acreditar num sonho. Vamos repetir? O seu aeromodelo é mais do que um avião, um aeromodelo ou um modelo de avião pequeno. Ele é um exemplo silencioso de que vale a pena acreditar num sonho, cara. Num sonho. Tá? É um sonho ter e ser um aeromodelista. Pelo menos para mim é, e eu espero que para você também tenha sido e seja ainda. Tá? Você que não era modelista, que está assistindo isso aqui gravado depois ou ao vivo aqui nesse momento e nem se identificou aqui, tá? Mas eu tenho uma chamada para ação para você, tá? Que era um modelista, para você que não era um modelista, que é a seguinte: eu vou te convidar a incluir a sua família no seu próximo projeto de aeromodelo. Ou simplesmente, vamos falar assim, no seu próximo projeto. Tá? Se for de aeromodelo, melhor ainda. Então, eu te convido, é uma proposta, é um desafio, tá? Incluir a sua família no seu próximo projeto. Bom, como é que você pode fazer isso? Cara, tem um monte de jeitos de você fazer isso, né? Você pode começar a desenhar uma planta, desenhar um aeromodelo, fazer um aeromodelo que não voe, um aeromodelo de vareta, fazer um aeromodelo de caixinha de isopor, de caixa de isopor, fazer um aeromodelo de... como é que chama aquilo que a gente põe... Tem ali, bandejinha de frios, né? Dá para fazer aeromodelo. Dá para fazer aeromodelo de muita maneira, cara. Tá? Então, tem muito jeito de fazer isso. Tem plantas à vontade na internet. Tem o que você quiser, cara, né? Ou também você pode, cara, fazer um curso, como o curso que eu tenho, que é Como Construir do Zero o Seu Primeiro Aeromodelo. E quem sabe, cara, com toda a sua família do lado assistindo o curso, por exemplo. Né? Eu faço isso. Eu tenho toda uma formação constante há mais de 5 anos na parte de marketing, eu falei para vocês que eu estava fazendo um filme, né, de cinema e TV também, já trabalhei quando pequeno no cinema, na TV, no início da televisão no Brasil, e já trabalhei em muitos filmes. Eu tenho muitos filmes em que eu sou ator, tem filme que eu sou, inclusive, diretor, o roteirista, etc, etc. Já fiz muita coisa. Para quê? Para aprender a fazer isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Aprendi muita coisa. Sou especialista em ensino à distância e vai por aí afora. Mas, tá? Para continuar estudando sempre, às vezes agora mesmo, olha, quer ver? Hoje é terça, né? Quarta, quinta, na sexta-feira eu começo um curso, um intensivão mesmo. Não é um curso intensivo, não é nada disso, mas é uma coisa que se chama Mundo Paralelo, e são 3 dias, das 9 às 9, na frente do computador. No caso, eu vou jogar na televisão, aprendendo muito sobre marketing digital.
São 3 dias assim que eu vou passar agora. E é claro que eu já convidei minha esposa, a última vez ela fez, dessa vez não sei se ela vai fazer, mas já convidei ela para participar comigo, né? Então a gente tem que fazer isso, tem que incluir a família no seu projeto. E com isso, cara, você tendo a família a seu lado, você é aquele motor com o combustível certo, perfeito, limpo, de alta octanagem, que vai fazer o motor funcionar direitinho, que é você no aeromodelismo, né? Então você tem várias possibilidades. Você inclui tua família, né, revendo no seu próximo projeto. Você oferece para ela um monte de informações, vídeo, lista de ideias para vocês fazerem junto e coisas desse tipo, tá? Ou você também pode fazer um curso como esse que vou fazer agora, que são 3 dias intensíssimos, né, com a minha esposa, que no meu caso eu tenho o curso Como Construir do Zero Seu Primeiro Modelo, e quem sabe então você pode fazer isso com toda a sua família, cara, né? É muito bom. E além disso ainda, você está criando um elo muito forte, né? Por conta disso, além disso ainda não, por conta disso, você está criando um elo muito forte com todos os integrantes, ou pelo menos, se não consegue com todos, mas eu acho que todo mundo aí começa a olhar diferente para você, tá? Todos os integrantes da sua família vão começar a olhar diferente para você. Não como aquele sujeito que às vezes, eu já fiz até vídeo sobre isso, que alguém da família, às vezes até a esposa fala: você não cresceu não? Vai ficar aí fazendo aviãozinho, né? Aí ela vai olhar diferente. Por quê? Porque tudo, tudo aquilo que a pessoa não conhece, ela tem um preconceito, um preconceito. Então, preconceito causa muito mal, não só para a gente, como na sociedade de um modo geral. O único jeito da pessoa não ter um preconceito é a pessoa conhecer aquilo ao qual ela está se referindo. Então, aquela pessoa que fala, pô, você não para de fazer esses aviãozinhos, ele não sabe o que é isso. Não tem, é ignorante sobre esse assunto, que é fazer aeromodelismo. Então, quando a pessoa adquire conhecimento, ela vai deixar de ter esse preconceito. É claro, existem pessoas que são muito resistentes a isso, mas a grande maioria não é. A grande maioria, pelo menos um pouquinho, entra na cabeça e vai te olhar de maneira diferente, vai te auxiliar quando você pedir, vai dar mais valor para você, tá ok? Então, cara, construir um aeromodelo é literalmente como construir uma família. Exige paciência, cuidado e vale cada segundo. Quem tem família sabe disso. Quem tem pai sabe disso. Quem tem mãe sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Tá? Ou seja, a humanidade sabe disso, né? Construir um aeromodelo é como construir uma família. Exige paciência, cuidado e vale cada segundo, tá? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer e para deixar, então, vamos dizer assim, para você refletir, né? A pergunta é a seguinte, anota ela aí, ó. Anota e me responda depois numa outra live qualquer, ou me responda nos comentários agora ou nos comentários desse vídeo, dessa live gravada depois. Quem da sua família vai estar com você no próximo voo? Vou repetir. Quem da sua família vai estar com você no próximo voo? O que é o próximo voo, daí? Eu tenho que levar lá para voar? Não. O próximo voo significa isso aqui, você fazer esse aeromodelo, significa você ter um bom relacionamento com a pessoa, significa você trazer ela para perto de você e mostrar o que você faz. Esse é o próximo voo, que pode ser também o próximo voo, literalmente. E você falar, pô, vamos lá ver como é que voa? Vou te mostrar como é que é. Você pilota um pouco e te ensino. Tá? Olha que legal, se você já é um aeromodelista de verdade, que voa para valer e tal, né? Então, cara, uma pergunta fundamental, quem vai estar com você no próximo voo? Depois de uma live dessa, eu acho que dá para a gente repensar o nosso hobby, olhando também, porque tem esse lado, né? Como é que você olha para a sua família em relação ao seu hobby? Tem esse lado também. Então você vai olhar de uma maneira diferente agora para a sua família vai
olhar de uma maneira diferente para você a partir do momento que você tomar alguma atitude, fizer alguma coisa. Pô, eu não sei muito bem como fazer isso. Mais vale o feito do que o feito imperfeito do que o perfeito, né? Mais vale o feito do que o perfeito. Porque o feito imperfeito sempre é o primeiro passo para se chegar no perfeito. Ninguém sai do zero sem fazer nada e atinge a perfeição. Todo mundo sai do zero em qualquer área e devagarzinho vai crescendo, vai fazendo as coisas e aí chega na perfeição, entre aspas, porque perfeito a gente não é, a gente sabe disso, né? Então, pessoal, essa é a live que eu fiz, rapaz, eu fiz com muito carinho aqui, cara, sinceramente para vocês, tá? Mas vamos ver aqui agora os comentários, cara, né? Alguns comentários que surgiram aqui, ó. Ah, o Adriano falou, muito obrigado, feliz pelo elogio aos meus pais. Mas não tem, né? Não tem como não elogiar uma família que faz isso, cara. Para qualquer um é aquela história que eu falei, o negócio, eu falei, esse cara aí, parece criança mexendo com aviãozinho, né? Não tem mais nada que fazer na vida, não. Cara, quando o pai ou a mãe enxerga e faz isso, pá, não tem o que fazer. Você tem que elogiar, não tem negócio, né? Ele escreveu aqui em casa, o Joãozinho, como eu não tô, eu tô falando a live, eu não consigo acompanhar. Deixa eu ver aqui. Aqui em casa, só eu vou. Às vezes minha filha voa comigo, mas raramente. Mas sua filha já vai com você. Isso já é uma grande coisa. Eu tenho conhecimento, não são amigos meus, mas eu conheço de ver pais que levam as filhas para voar. Sabe o que, cara? O controle, que é bem mais. Eu acho muito mais difícil que voar rádio controle. Voar no controle, com a minha mão aqui. Eu já vi vários vídeos disso. A menina voando ali, né? Principalmente, sabe aonde acontece? Tem gente que faz isso, que eu conheço assim, mais virtualmente, né? O pessoal de Curitiba tem gente que faz isso. Piracicaba tem um grupo muito grande de VCC que leva a família inteira. Eu tenho visto vídeos deles, tenho colocado inclusive no grupo, já coloquei outro dia no grupo vídeos do pessoal lá em Piracicaba. Foi ontem ou antes de ontem? Não, foi vídeo de domingo agora. Eu coloquei lá. Hoje, no domingo eu coloquei, se não me engano, hoje é em Piracicaba. A família inteira ali, sentada, tá? E se não foi esse da família que eu coloquei, mas eu acho que foi, eu tenho outros que eu já vi a família toda ali, né? Várias famílias, né? Não é uma família apenas, várias famílias. Então, parabéns, cara, você leva a sua filha, é isso aí. Tentem fazer isso com seus filhos, com suas esposas, com suas famílias de um modo geral. Aquela ideia do piquenique, eu acho que aquela dificilmente falha, hein? É levar todo mundo para o campo, vamos fazer um piquenique ou vamos fazer um churrasco lá no campo, e pereré, pereré. Isso é certo, hein? Dá certo. Isso acontece muito e dá certo, tá ok? Mas é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se resolverem, tá? Fazer isso que esse vídeo aqui, que essa live propõe, eu fico muito feliz. Fico feliz em ter ajudado. Se eu conseguir mover 1 milímetro para o bem na sua vida, eu já estou feliz. Perfeito? Então é isso, tá? Fico muito feliz. Ó, não se esqueçam que tem Facebook meu, tem Instagram, o pessoal aqui do Instagram está assistindo, o Instagram é @daioaero, tá? No Facebook é do zero ao seu primeiro aeromodelo, tem o Facebook lá. Cara, eu tenho publicações diárias de vídeos, de trechos de vídeos em todas as minhas redes sociais. Então, esteja presente, vá lá, assista, no YouTube também, tá? Como eu já falei, tem mais de 750 publicações no YouTube de vídeos, né? Então vale muito a pena assistir e muita coisa ensinando para vocês tudo isso, ok? Mas se você quer alguma coisa diferente, quer um curso, eu tenho curso também. Tem link aí na bio, se não me engano, e tem link também. Eu não tenho certeza se eu coloquei já ou não. Na descrição desse vídeo. Pode ser que já esteja. Como eu faço muitas coisas, às vezes eu me esqueço. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima live. Não sei se vai ser quinta-feira ou não. Fiquem atentos nas minhas redes sociais. E nos grupos eu costumo avisar, costumo colocar link, é só o pessoal entrar e clicar no link e vir aqui assistir. Beleza?
Abração, fica com Deus. Se cuide você do YouTube. Tchau, tchau. Se cuide você